Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já chegou no dia 20 do mês e olhou para a conta bancária e pensou: onde foi parar meu dinheiro? Se a resposta for sim, fica tranquilo, porque você não está sozinho. A maioria das pessoas passa por isso. Eu mesmo já passei por isso muitas vezes. Já tive mês que o salário caía e em uma semana eu já não sabia para onde tinha ido metade dele. Parecia que o dinheiro evaporava. E o pior, eu trabalhava, me esforçava, fazia hora extra, mas no final do mês era sempre a mesma coisa. Aperto, sufoco e aquela sensação horrível de que nunca ia dar certo. E não era porque eu ganhava pouco. Claro, eu não ganhava uma fortuna, mas o problema não era só o quanto entrava. O problema era o que eu fazia com o que entrava. Eu não tinha nenhum controle. Gastava sem pensar, comprava coisas que não precisava, pagava juros de atraso, vivia no cheque especial. Era uma bagunça total. E eu ficava me perguntando: como é que tem gente que ganha menos que eu e consegue viver bem? O que essas pessoas fazem de diferente? O que elas sabem que eu não sei? Porque claramente não era uma questão só de ganhar mais. Era uma questão de saber usar melhor o que já tinha. Foi aí que eu decidi mudar. Não foi da noite para o dia, não foi com fórmula mágica e não foi ficando rico de uma hora para outra. Foi com atitudes simples que eu comecei a repetir todo santo mês. E essas atitudes mudaram completamente a minha relação com o dinheiro. Hoje eu consigo pagar minhas contas em dia, tenho uma reserva guardada e ainda sobra um pouquinho para fazer algo que eu gosto. E olha, não é porque eu ganho muito, é porque eu aprendi a organizar o pouco que eu tenho. E é exatamente isso que eu vou compartilhar com você agora. Vou te mostrar as 10 coisas que eu faço todo mês para não ficar sem dinheiro. São coisas práticas do dia a dia que qualquer pessoa pode aplicar. Não importa se você ganha um salário mínimo ou 10. O que importa é o que você faz com o que entra. Então pega um caderno, abre o bloco de notas do celular, faz o que precisar, mas presta atenção em cada uma dessas dicas, porque elas podem mudar a sua vida financeira de verdade. 1. Eu sei exatamente quanto entra e quanto sai. A primeira coisa que eu faço todo mês, sem falta, é olhar com clareza total para quanto dinheiro entra na minha conta e para quanto dinheiro sai. Parece óbvio, né? Mas a verdade é que a maioria das pessoas não faz isso. A maioria vive no escuro, recebe o salário, paga o que lembra, gasta com o que aparece e torce para sobrar alguma coisa no final. Isso não funciona. É como tentar dirigir de olho fechado. Uma hora você bate. Eu pego um caderno, uma planilha no celular ou até um papel mesmo e anoto tudo. Quanto eu recebi esse mês? Qual o valor total que eu tenho disponível? Tem alguma renda extra que entrou? E depois eu anoto todas as contas fixas: aluguel, luz, água, internet, parcela do cartão, transporte, alimentação, tudo, sem exceção. Até aquele débito automático de R$ 10 que parece insignificante. Quando você coloca no papel, você enxerga a realidade. E a realidade às vezes assusta, mas é a partir dela que você começa a tomar decisões melhores. Tem gente que descobre, ao fazer essa lista, que está gastando mais do que ganha e nem sabia. Estava se endividando sem perceber. Você não pode melhorar o que você não mede. Então o primeiro passo é medir. Saber direitinho o que entra e o que sai. Sem isso, todo o resto fica mais difícil. É o alicerce de tudo. 2. Eu pago as contas fixas primeiro, antes de qualquer coisa. Assim que o dinheiro cai na minha conta, a primeira coisa que eu faço é separar o valor das contas fixas. Aluguel, energia, água, gás, internet e transporte, escola dos filhos, plano de saúde, tudo o que é obrigatório e que não pode atrasar. Eu já deixo tudo separado ou já pago na hora. Por quê? Porque se eu deixar para depois, o dinheiro vai sumindo aos poucos. E quando chega a data de vencimento, não tem mais. E aí vem a multa, os juros, a dor de cabeça. Eu já cometi esse erro muitas vezes.
Recebia o salário, gastava com besteira achando que ia sobrar, e quando chegava o dia do aluguel, eu estava correndo atrás de empréstimo, pedindo dinheiro emprestado, usando o cartão de crédito para cobrir buraco. E aí virava uma bola de neve. Cada mês pior que o anterior. Então a regra é clara. Caiu o dinheiro, paga as contas. Primeiro a obrigação, depois o resto. Isso é maturidade financeira. Isso é responsabilidade. E quando você faz isso, você dorme tranquilo. Não tem preço melhor do que dormir sem dever nada para ninguém. Essa paz não se compra. 3. Eu defino um limite de gasto para cada área da minha vida. Depois de pagar as contas fixas, eu olho para quanto sobrou e divido esse valor em categorias. Tanto para alimentação durante o mês, tanto para transporte extra, tanto para lazer, tanto para compras pessoais, tanto para um cafezinho na rua. Cada área da minha vida tem um limite, e eu respeito esse limite. Se o dinheiro do lazer acabou na terceira semana, acabou. Não pego de outra categoria, não uso o cartão, não invento desculpa. Acabou é acabou. Fico em casa, assisto um filme, faço um programa de graça. Não é o fim do mundo. Isso pode parecer chato, pode parecer que é viver apertado, mas na verdade é o contrário. Quando você define limites, você ganha liberdade, porque você sabe que pode gastar aquele valor sem culpa, sem medo de faltar para outra coisa. Você gasta com consciência, não no impulso, e com o tempo isso vira hábito. Você nem precisa mais pensar tanto, porque o seu cérebro já entende qual é o limite. É como dirigir. No começo você pensa em tudo, depois vira automático. O segredo é não desistir nas primeiras semanas, porque é justamente ali que parece mais difícil. E se num mês você estourar o limite de alguma categoria, não se culpa. Ajusta no mês seguinte. O importante é ter a referência, ter o norte. Sem limite definido, qualquer gasto parece justificável. 4. Eu guardo dinheiro assim que recebo, não com o que sobra. Essa aqui mudou minha vida. Eu costumava pensar assim: vou guardar o que sobrar no final do mês. E adivinha? Nunca sobrava nada. Sempre aparecia um gasto, uma emergência, uma vontade, e o dinheiro ia embora. Um lanche aqui, um presente ali, uma saída no fim de semana. No final, zero guardado. Mês após mês, a mesma história. Então, eu inverti a lógica. Agora, assim que eu recebo, antes de pagar qualquer coisa, eu separo um valor para guardar. Nem que seja pouco, nem que seja R$ 50. Eu guardo primeiro. É como se eu estivesse me pagando primeiro. Antes de pagar a conta de luz, antes de pagar o aluguel, antes de comprar comida, eu pago a mim mesmo. Eu coloco esse dinheiro num lugar separado, uma conta poupança, um investimento simples, uma caixinha no aplicativo do banco, qualquer coisa. O importante é tirar da conta corrente. Porque o que está na conta corrente está disponível, e o que está disponível a gente gasta. É tentação demais. Você abre o aplicativo, vê o saldo ali e pensa: dá para comprar isso. Se o dinheiro não estiver ali, você nem pensa nisso. Então guarda primeiro, vive com o que sobra. Parece difícil, mas depois de 2 ou 3 meses fazendo isso, você se acostuma e passa a viver com o valor menor sem nem sentir falta. E quando você vê o saldo guardado crescendo, dá um orgulho que não tem explicação. É a prova de que você é capaz de construir algo, mesmo que devagar, mesmo que pouco. Está crescendo. E isso muda completamente a sua mentalidade sobre dinheiro. 5. Eu evito compras por impulso como se fosse armadilha. Compra por impulso é o maior inimigo do seu bolso. É aquela promoção que aparece no celular, aquele lanche que você não precisava, aquela roupa que você viu na vitrine e sentiu que precisava ter, aquele acessório que estava em oferta. Na hora parece que é barato, que não faz diferença, que é só dessa vez. Mas quando você soma tudo no final do mês, percebe que foram essas comprinhas que destruíram o seu orçamento. R$ 10 aqui, 20 ali, 15 acolá. No fim do mês foram 300, R$ 400 jogados fora.
Eu criei uma regra para mim que funciona muito bem. Quando eu quero comprar alguma coisa que não é necessidade, eu espero 48 horas, 2 dias. Se depois de 2 dias eu ainda quiser e o dinheiro permitir, eu compro. Mas na maioria das vezes, a vontade passa. Aquilo que parecia urgente, importante e imperdível, depois de 2 dias, vira besteira. E o dinheiro que eu ia gastar continua no meu bolso. Essa técnica é simples, mas é poderosa. Use ela. Toda vez que sentir vontade de comprar algo no impulso, respira fundo e espera 2 dias. Você vai se surpreender com o quanto vai economizar. E mais, vai perceber que a maioria das coisas que a gente quer comprar por impulso, a gente nem precisava de verdade. Era só o marketing fazendo o trabalho dele, criando uma necessidade que não existia. Quando você entende isso, você para de ser refém das propagandas e das promoções relâmpago. 6. Eu renegocio e comparo preços de tudo. Todo mês, eu dou uma olhada nas minhas contas fixas e me pergunto, será que eu estou pagando o melhor preço? Será que tem uma operadora de internet mais barata? Será que meu plano de celular está caro demais? Será que aquela assinatura de streaming que eu pago todo mês eu realmente uso? Aquela academia que eu não vou há 2 meses ainda está debitando? A gente se acostuma a pagar as mesmas coisas e para de questionar. E é aí que o dinheiro vai embora em silêncio, escondido em débitos automáticos e boletos que a gente nem olha mais. Eu já economizei muito dinheiro só ligando para a operadora e pedindo desconto, só trocando o mercado onde faço compra, só cancelando uma assinatura que eu nem lembrava que tinha, só comprando a marca mais barata no supermercado em vez da marca famosa, só levando marmita para o trabalho em vez de comer fora todo dia. Parece pouco? Pois soma. R$ 10 aqui, 20 ali, 30 acolá. No final do mês, são 80, R$ 100 a mais no seu bolso. E no ano, são mais de R$ 1.000. R$ 1.000 que estavam indo embora sem você perceber. Então cria o hábito de comparar, questionar e renegociar. Não tenha vergonha de pedir desconto, de pechinchar, de procurar opção mais barata. Isso não é ser pão duro, isso é ser inteligente com o seu dinheiro. Rico de verdade é quem sabe o valor de cada centavo. 7. Eu tenho uma reserva de emergência, mesmo que pequena, imprevistos acontecem. O carro quebra, o filho fica doente, o celular cai no chão e a tela trinca. A geladeira para de funcionar, o cachorro precisa ir no veterinário. Essas coisas não avisam, não mandam mensagem antes, não pedem licença, simplesmente acontecem. E quando não tem reserva, a solução é sempre a pior possível. Cartão de crédito no rotativo, empréstimo com juros altos, fiado, pedir dinheiro emprestado para parente. E aí você entra num ciclo de dívidas que é muito difícil de sair. Por isso, uma das coisas mais importantes que eu faço é manter uma reserva de emergência. Não precisa ser muito. Se você conseguir guardar o equivalente a 3 meses das suas despesas, já é um colchão de segurança enorme. Mas se hoje você não tem nada guardado, comece com o que puder. R$ 50 por mês, R$ 100, o que der. O importante é começar e não parar. Vai demorar? Vai. Mas é melhor ter alguma coisa guardada do que não ter nada. E quando o imprevisto chegar, e ele vai chegar, você vai estar preparado. Vai resolver o problema sem desespero, sem dívida, sem perder o sono. Só quem já precisou de uma reserva e tinha ela sabe o alívio que é. É uma sensação de segurança que muda completamente a forma como você enfrenta os problemas do dia a dia. Você para de ter medo do inesperado e começa a encarar a vida com mais confiança. 8. Eu uso o cartão de crédito como ferramenta, não como extensão do salário. Cartão de crédito é uma faca de 2 gumes. Pode ser um grande aliado ou pode ser a sua ruína. O problema não é o cartão em si, é como a gente usa. Muita gente trata o limite do cartão como se fosse dinheiro extra. Pensa assim: meu salário é 2.000, mas meu cartão tem 5.000 de limite, então eu posso gastar 7.000. Isso é uma armadilha gigante.
O limite do cartão não é seu. É dinheiro emprestado que vem com juros altíssimos se você atrasar. E esses juros são cruéis. Eles se multiplicam de um jeito que parece impossível. Eu uso o cartão de crédito com uma regra simples. Só gasto no cartão o que eu já tenho na conta para pagar. Se não tem dinheiro para pagar à vista, não tem dinheiro para pagar no cartão. Simples assim. E todo mês eu pago a fatura inteira. Nunca o mínimo. Porque pagar o mínimo é entrar num buraco que pode levar anos para sair. Os juros do cartão de crédito são os mais altos que existem. Pode chegar a mais de 400% ao ano. Então use o cartão com inteligência. Ele pode te dar pontos, milhas, cashback, pode organizar suas compras, mas só se você tiver controle total. Se não tem controle ainda, guarda o cartão na gaveta e usa só o débito e o dinheiro. Sem vergonha nenhuma. Melhor passar o cartão de débito do que passar sufoco pagando fatura. 9. Eu reviso meus gastos toda semana. Não adianta fazer o planejamento no começo do mês e esquecer. O dinheiro precisa de acompanhamento constante. É como um jardim. Se você planta e não cuida, morre. Se você planta e rega toda semana, floresce. Com as finanças é a mesma coisa. Eu separo um momento na semana, geralmente no domingo à noite, para olhar como estão meus gastos. Quanto eu já gastei? Quanto ainda tenho? Estou dentro do limite que eu defini? Tem alguma coisa estranha que eu não lembro de ter gasto? Tem alguma cobrança indevida? Essa revisão semanal é rápida, leva uns 15 ou 20 minutos. Mas faz uma diferença enorme, porque se eu percebo no meio do mês que estou gastando demais numa categoria, eu consigo ajustar a tempo, consigo frear antes de estourar o limite. Agora, se eu só for olhar no final do mês, já era. O estrago já está feito e não tem como voltar atrás. Então cria esse hábito. Uma vez por semana, senta, olha seus números e faz os ajustes necessários. É uma conversa honesta com você mesmo sobre o seu dinheiro. E essa conversa pode te salvar de muita dor de cabeça. Não precisa ser nada sofisticado. Abre o aplicativo do banco, olha o extrato, confere os gastos. 15 minutos, é só isso. Menos tempo do que você gasta rolando a tela do celular nas redes sociais. Esse pouquinho de tempo pode ser a diferença entre fechar o mês no positivo ou no negativo. 10. Eu invisto em conhecimento financeiro. A última coisa que eu faço todo mês, e talvez a mais importante de todas, é aprender mais sobre dinheiro. Eu leio um artigo, assisto um vídeo, escuto um podcast, converso com alguém que entende mais do que eu. Porque a verdade é que ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro. A escola não ensina, a faculdade não ensina. Os pais muitas vezes também não sabem porque ninguém ensinou para eles também. Então, a responsabilidade de aprender é nossa, é de cada um de nós. E quanto mais você aprende, melhores decisões você toma. Você descobre que existem investimentos simples que rendem mais que a poupança. Descobre que dá para negociar juros com o banco. Descobre que tem direitos que você nem sabia que tinha. Descobre estratégias que pessoas comuns usam para sair das dívidas e começar a construir patrimônio. O conhecimento financeiro é a ferramenta mais poderosa que existe, porque ele muda a forma como você pensa, como você age e como você se relaciona com o dinheiro. Não precisa ser especialista, não precisa fazer curso caro. Começa com o básico. Um vídeo por semana, um artigo por mês. Aos poucos, o conhecimento vai se acumulando e as decisões vão ficando cada vez melhores. A ignorância financeira é cara, o conhecimento é de graça e vale ouro. E o melhor de tudo, ninguém tira de você o que você aprendeu. Pode perder dinheiro, pode perder emprego, mas o conhecimento fica. E com conhecimento você sempre encontra um caminho para se reerguer. Então vamos recapitular rapidamente as 10 coisas que eu faço todo mês para não ficar sem dinheiro. Primeira, eu sei exatamente quanto entra e quanto sai. Segunda, eu pago as contas fixas primeiro. Terceira, eu defino limites de gasto para cada área.
Quarta, eu guardo dinheiro assim que recebo, não com o que sobra. Quinta, eu evito compras por impulso. Sexta, eu renegocio e comparo preços. Sétima, eu mantenho uma reserva de emergência. Oitava, eu uso o cartão de crédito com inteligência. Nona, eu reviso meus gastos toda semana. E décima, eu invisto em conhecimento financeiro. Nenhuma dessas coisas é complicada. Nenhuma exige que você ganhe muito dinheiro. Nenhuma exige formação em economia ou finanças. São atitudes simples que qualquer pessoa pode começar a praticar agora, hoje, nesse mês. E eu te garanto, se você fizer essas 10 coisas de forma consistente, mês após mês, a sua vida financeira vai mudar. Você vai parar de viver no sufoco, vai parar de ter medo de olhar o extrato bancário, vai parar de ficar ansioso quando chega uma conta. Você vai ter controle. E ter controle do seu dinheiro é ter controle da sua vida, é ter tranquilidade, é poder fazer planos para o futuro sem medo, é poder olhar para os seus filhos e saber que você está construindo algo melhor para eles. Eu sei que mudar hábitos não é fácil. Sei que no começo dá preguiça, que parece que não vai funcionar, que parece que é trabalho demais. Mas confia no processo. Começa com uma coisa de cada vez. Se você não faz nenhuma dessas 10 coisas hoje, escolhe uma, só uma, e pratica ela esse mês inteiro. No mês que vem, adiciona mais uma. E assim por diante. Passo a passo. Sem pressa, mas sem parar. Em menos de um ano, você vai estar fazendo as 10 e vai olhar para trás e pensar: como é que eu vivia sem isso antes? A mudança começa com um passo pequeno, mas o resultado é gigante. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você sentiu que alguma dessas dicas pode te ajudar, faz o seguinte: deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa que você sabe que está passando aperto e precisa ouvir isso. Às vezes, uma informação simples, um toque no momento certo, pode mudar a vida de alguém por completo. E agora eu quero saber de você, dessas 10 dicas, qual é a que você mais precisa colocar em prática agora? Escreve aqui nos comentários. E se você já faz alguma dessas coisas, conta pra gente qual foi a que mais mudou a sua vida financeira. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder cada um. Vamos trocar essa ideia, porque quando um ajuda o outro, todo mundo cresce junto. Bora construir essa comunidade de pessoas que cuida do próprio dinheiro. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e cuida do seu dinheiro.